Olá, meu nome é Silvana Santos. Eu sou mestra em Ciências Florestais e Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou técnica em Segurança do Trabalho pelo IFPE e especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de Pernambuco. É um prazer, uma alegria imensa estar aqui hoje, podendo participar do 6º Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Biologia. É importante para nós, hoje, refletirmos um pouco sobre um tema que aparentemente parece ser dividido em três temas, né? O ensino da ciência, a educação ambiental e a prevenção de risco no mundo do trabalho. Mas, na verdade, eles fazem parte de uma mesma realidade. A proposta dessa palestra é justamente mostrar como esses campos se conectam e se complementam, né? Quando a gente ensina ciência, não estamos apenas explicando fenômenos naturais, estamos formando cidadãos capazes de compreender os impactos das ações humanas sobre o mundo ambiental e sobre a própria saúde. Vivemos em um mundo em que a fábrica ela mora ao lado do rio, em que a escola e o campo de trabalho elas acabam se cruzando, e onde as decisões científicas elas influenciam diretamente o planeta e a vida das pessoas. Por isso, não podemos falar de ciência sem falar de ambiente e nem falar de ambiente sem pensar nas condições de trabalho e na saúde de quem vive e produz nesse ambiente. Então, discutir esses três eixos juntos é olhar para a realidade de forma integrada como ela realmente é. Então, afinal, os problemas do mundo real não vêm separados por disciplina, não é mesmo? Então, o desastre ambiental é também um problema químico, biológico, social, econômico e também humano. Então, o objetivo dessa palestra é justamente fazer você pensar como o ensino, a pesquisa e a prática docente, elas podem promover uma visão crítica, sustentável e preventiva, uma educação que ensine e que cuida da vida, da natureza e também do mundo do trabalho. Então, vamos começar falando um pouco sobre qual é o papel do ensino da ciência. Quando a gente pensa em ensino da ciência, o que acaba vindo assim à mente é o quê? São fórmulas, leis, reações, conceitos, entre outros, né? Mas isso é importante? Sim, isso é importante. Mas a ciência não é apenas fórmulas e leis, né? Ela é muito mais. Vai além disso, né? Então, é formar o pensamento crítico dos estudantes. Então, quando um professor ele entra na sala de aula, o objetivo dele não é apenas levar a informação do tipo de fórmulas, né? Que a gente está falando de reações químicas, por exemplo, mas também fazer com que o estudante ele pense por ele mesmo, inclusive como foi que chegou àquela tal fórmula. Então, é importante passar essas informações para o estudante. Então, a formação crítica, ela é aquela que ajuda o aluno a questionar, a analisar as causas e as consequências. É compreender por que que aquilo serve, o que é que eu vou usar aquilo, né? Então, é isso que é importante que o aluno ele venha a refletir sobre aquilo que ele está aprendendo. Por exemplo, quando a gente fala de energia, né, a gente pode começar a se questionar: quem é que tem acesso à energia? Quem é que lucra com a produção de energia? Quais são os impactos ambientais desse processo? Então, essas perguntas elas acabam despertando aí a consciência científica crítica e mostrar que a ciência ela não é neutra, né? Paulo Freire ele já dizia que ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua produção e construção. Então, o papel do professor de ciências, ele não é apenas de transferir, de transmitir a informação, né? É importante que o professor ele seja um mediador de pensamentos. Ele vai levar a informação, ele vai transmitir aquele conhecimento para o aluno, mas também ele vai provocar ele vai fazer com que esse aluno ele venha refletir, pesquisar, ter dúvidas, para que ele possa ir atrás e ter o seu próprio pensamento crítico, né? Então, quando a ciência ela é ensinada dessa forma, assim, o professor ele é um mediador, ele leva a informação e o aluno ele começa a se questionar para que que usa aquilo, com certeza ele vai aprender de uma forma mais leve e ele vai ter aquele conhecimento, não vai ser aquele negócio engessado e decoreba, né? Ele vai lembrar sempre daquele ensino, porque teve uma, um exemplo prático e ele conseguiu memorizar, raciocinar e questionar. Então, dessa forma, o estudante ele começa a fixar melhor as informações que o professor ele passa para ele. Independente da disciplina,
Quando tem esses exemplos, é muito mais fácil do aluno ele fixar e aprender. Um outro exemplo é, por exemplo, o professor ele falar o que é o efeito estufa, né? Então, ele pode propor um debate sobre as responsabilidades sociais, as políticas, a emissão desses gases, o que está relacionado, né, com o modo de produção e consumo da sociedade, enfim, entre outros. Então, ele pode fazer essa relação do assunto relacionado também à sociedade e às pessoas, né, que elas também estão envolvidas. Quando nós falamos da relação da ciência com o mundo, né, atual, com a vida cotidiana, a gente pode pensar que a ciência ela está em todo lugar, né? Ela está na comida que nós nos alimentamos, no transporte, na vacina, no celular que a gente usa, né? Então, na escola, ela aparece de várias formas, né? Então, em laboratórios, por exemplo, então ela está em todos os ambientes. Então, é importante que a gente se aproxime do ensino da realidade dos estudantes. Então, assim, na escola, no cotidiano, tem muitos exemplos que a gente pode dar e pode incluir no ensino das ciências, né? Então, o professor, ele pode utilizar a vida cotidiana para ensinar ao estudante. Então, quando ele começa a entender aí, ter esse conhecimento, né, que a ciência está em todo lugar, está no dia a dia dele, ele vai começar a valorizar o estudo e vai começar a perceber que aprender ciência é aprender sobre a própria vida, sobre o ambiente que ele mora, sobre a escola que ele vai todos os dias. Então, é muito importante ter essa conexão com o dia a dia, né? Então, por exemplo, um exemplo prático aqui é uma aula. Você pode falar uma aula sobre misturas e soluções, por exemplo. Então, o professor ele pode falar sobre os produtos de limpeza, por exemplo, que ele utiliza em casa, né? Sabão artesanal, como é feito, né? O preparo dos alimentos também. Então, tem várias formas de unir a vida cotidiana com a vida escolar. Quando a gente começa a falar sobre aprender a ciência para compreender o mundo, a gente começa a entender como a vida ela funciona, né? Como a natureza age, como o corpo humano ele responde e como as ações humanas elas podem gerar equilíbrio e destruição, né? Então assim, o homem ele tanto pode construir como ele pode também destruir. Isso é um exemplo que a gente pode dar sobre a poluição ambiental, né? O efeito dos gases tóxicos no meio ambiente para a saúde humana, né? A poluição dos rios, dos mares. Então, tem tudo a ver o ensino da ciência com esse mundo que a gente está vivendo, o papel fundamental do ser humano relacionado à destruição ou não do ambiente que nós mesmos vivemos, né? Então, isso é importante para que as gerações futuras, elas venham a conservar, a preservar o meio ambiente, né? E isso acontece desde de criança mesmo, né? Na escola, vai ter o exemplo dentro de casa também, de que é importante que o meio ambiente ele seja preservado. Então, colocar uma lata no cesto de lixo, separar, fazer a coleta seletiva também é importante. Então, ensina uma criança, quando ele for grande, ele vai ter aquele hábito de estar sempre separando papel, por exemplo, né? Porque sempre foi ensinado a ele que é importante a separação do lixo. Então, ele vai crescendo entendendo o que deve ser feito para melhorar o ambiente que ele vive. E, assim, tendo esse conhecimento, né, científico daquilo, como aquilo é feito, o estudante ele vai começar a compreender quais são as causas dos problemas sociais e o ambiente que cerca ele. Por exemplo, desmatamento, poluição, né, que a gente vem falando, as doenças ocupacionais, as mudanças climáticas, por que está acontecendo isso? Então, a ciência ela é bastante importante nessa área, né? E ele vai trazer também o quê? Uma dinâmica para o estudante ele começar a entender o papel que nós temos dentro da sociedade, né? Então, como dizia Freire, né? Ler o mundo precede a leitura da palavra. Então, quando o estudante ele entende os processos científicos por trás daquilo que está vivendo, ele se torna capaz de agir. Então, como é que eu vou fazer uma coisa? Como é que eu vou tentar melhorar se eu não sei o que está causando aquele mal, né? Como a gente está falando. Então, ele pode propor soluções, melhorias, fazer boas escolhas para que o meio ambiente, para o lugar que ele vive, seja cada vez melhor e menos poluído, né? Como eu falei, entender esse processo é fazer com que as gerações futuras, né? Aquela pessoa que está lá na frente, ela tenha também as mesmas condições, mesmas boas condições de viver num ambiente melhor. Mas tudo isso, assim, vai depender de nós, depende do ensino, depende do professor, depende da família, né? É um conjunto de processos de pessoas que tem que estar contribuindo para que o cidadão cresça consciente das suas escolhas, das suas ações.
Então, como a gente vem falando, então o desenvolvimento do cidadão crítico e consciente, a gente pode ver o quê? Que a criança, o estudante, eu falo criança porque nós temos a ciência desde o ensino fundamental. Então, é importante que todos os professores, independentes do modelo, independente do ano que ele ensine, ele conscientize esse estudante. A gente tem que entender o quê? Que o estudante ele pode ser tanto da escola pública quanto da escola particular. Então, o ensino muitas vezes é diferente. Mas é importante que o professor ele tenha essa consciência de que aquela criança ela vai crescer e que ela vai ter escolhas, né? Ela vai tomar decisões, como a gente está falando, nós temos falando até agora. Então, para ela crescer, né, ela tem que ter uma base de informações, ter um pensamento crítico, né, através das aulas, para que ela venha tomar decisões, ela vai crescer, ela vai começar a tomar decisões, e isso acaba tornando um hábito dela. Aquela pessoa que está sempre jogando papel no chão, na rua, é porque ela acha que aquilo é certo e ela não está nem para o meio ambiente. Ela não está nem aí para as pessoas, ela não está nem aí para o mundo. Mas quando ela cresce, não, joga o lixo no lixo, separa o lixo, ela vai crescer consciente, pensando no próximo, pensando nas futuras gerações, né? Como eu vim falando. E ela vem o quê? Compreendendo o mundo, né? Vai compreendendo o que que o cerca. E aí ele vai tomar as decisões corretas para uma vida melhor para todos nós. Outro ponto importante é conectar a escola ao avanço da sociedade. A gente sabe que hoje a tecnologia, a internet, ela está crescendo bastante, né? Então é importante que o professor ele use ferramentas eh, para que o aluno venha se desenvolver. Ferramentas essas que podem ser tecnológicas, né? Lógico, a sociedade vai aumentando, as coisas vão mudando, as metodologias de ensino também vão mudando. E é importante que o professor tenha esse conhecimento das mudanças tecnológicas, né? E também é importante o diálogo, né? Sobre ciência, falar sobre ciência com esses estudantes, levar o conhecimento para dentro da casa dele, dentro da sociedade, como a gente vem falando, e também a defesa contra a exclusão, não excluir determinadas metodologias. É importante que o professor, que o profissional, ele venha estar sempre se capacitando, conhecendo um pouco da tecnologia. Eu sei que é difícil, nem todos sabem mexer na internet, computador, são vários aplicativos. A gente está conversando aqui hoje, já tem um aplicativo novo surgindo, então é difícil acompanhar, né, a tecnologia e o avanço da sociedade. Mas é importante que o professor ele tenha pelo menos um conhecimento básico para que os estudantes eles não venham a ser prejudicados, né? Então, é importante esse conhecimento. Vamos falar um pouquinho agora sobre a educação ambiental na prática. Quando a gente fala de prática, né, a primeira coisa que vem à mente é o quê? É o Dia da Árvore. Vamos plantar uma muda, recolher o lixo na escola, fazer uma campanha do Dia da Árvore. Mas a educação ambiental ela vai muito além, né? Então, é importante fazer isso? Sim, com certeza, mas não apenas isso. Então, a escola, ela tem que ter um planejamento e atividades relacionadas ao dia a dia, né? Que é muito importante para os estudantes. A gente vem falando sobre relacionar a escola, né, o assunto com a vida cotidiana, né? Isso, então, essa prática, essa educação ambiental não tem que ser apenas um dia. Não, vamos fazer só naquele dia, naquela data específica, não. É algo diário, tem que ser feito todos os dias. Por exemplo, ensinar que tem que colocar o lixo no lixo, fazer a separação, como a gente vem falando aqui. É, quiser plantar uma muda, pode plantar uma muda, né? Então, escolher fazer o que é certo para o meio ambiente. Então, o objetivo da educação ambiental é fazer cidadãos conscientes, né? E ter aquela consciência das suas atitudes, né? Ter aquele pensamento crítico de que aquela atitude vai prejudicar tanto a ela quanto o meio ambiente a curto ou a longo prazo, né? Então, é importante que tenha consciência crítica sobre as relações também entre o ser humano, a natureza, a economia e também em relação ao próprio trabalho. Como exemplo, por exemplo, em vez de plantar árvore, é importante não só plantar árvore, mas dizer para o estudante por que que não tem tanta árvore, né? Verdes na cidade. Por que não tem árvore? Por que que não tem árvore? Você sabe por que não tem tanta árvore? Então, discutir a expansão urbana, né? Discutir por que tem desmatamento,
né? Qual o papel das políticas públicas, né? Então, o estudo ele vai assim, ele vai entender que cuidar do meio ambiente não é apenas plantar, mas também questionar e transformar. Lembrando, né, que aquela criança, aquele adolescente, ele vai crescer, ele vai ter uma profissão e, de acordo com o cargo que ele ocupar, ele, com essa consciência, ele pode melhorar cada vez mais o meio ambiente, inclusive as políticas públicas, né? E também conscientizar outras pessoas. Quantos estudantes vão chegar em casa e disse para o pai e para a mãe, ó, vamos separar o lixo porque o professor falou isso, isso e isso. Então, veja como o professor, a escola tem um papel fundamental, não só no ensino, mas também na vida cotidiana dele e dentro de casa também. Então, ele vai passando esse conhecimento para as outras pessoas, então isso é muito importante. É importante a gente conversar também que as questões ambientais, elas não são apenas fenômenos naturais, né? Mas também fenômenos sociais, porque eles estão interligados. Então, a poluição do ar, o desmatamento, o lixo e até as mudanças climáticas, ela tem causas humanas, econômicas e políticas. Até porque quem coloca o lixo somos nós. A produção do material nas fábricas, nas indústrias, aí é onde entra, a gente pode perceber que entra aí a relação do trabalho, né? Quando você trabalha numa indústria têxtil, por exemplo, que a indústria têxtil é uma das empresas que mais polui o meio ambiente. Então, quando você pensa na roupa, por exemplo, na moda, né? Todo ano tem uma moda nova e todo ano você troca de roupa. Todo ano você quer ter uma coleção nova daquela de fulano ou de ciclano. Então, toda vez que você consome, esse consumismo, né, exagerado, claro, vai fazer com que tenha um acúmulo de lixo, entendeu? Então, tem que ter aí uma escolha consciente. Então, veja que tem tudo a ver com as causas humanas aí e também econômicas, claro, né? Vai trazer dinheiro, vai trazer economia, sim, a venda da roupa, a venda da comida, a venda de qualquer outra coisa, vai. Mas vai haver a poluição ambiental se ela não for descartada de forma correta e se ela não for tratada do jeito que ela tem que ser tratada, né? Para que não venha poluir o meio ambiente, como a gente está conversando aqui, de que as futuras gerações também tenham o mesmo acesso que nós tivemos, né? Porque imagina se só tiver lixo, o lixo não cuidar desse lixo, não tiver é, uma melhoria desses produtos, desse descarte. Então, lá na frente, só vai ter lixo e as pessoas não vão poder viver de uma forma saudável, não é isso? Aí eu pergunto para você, quem você acha que sofre mais com os problemas ambientais? Quem? Justamente as populações mais vulneráveis, as pessoas que têm uma renda mais baixa, ela vai viver nos subúrbios, vai viver em ambientes com lixões, por exemplo, né? À margens dos rios que são poluídos, em área de risco, né? Então, essas pessoas, elas vão viver de uma forma que não é saudável, que não é bom para elas, né? Então, por isso que a educação ambiental, ela deve ser também uma educação social, tá? Que faz a gente pensar o quê? Na desigualdade, na justiça e também na cidadania. Então, veja como é importante o professor na sala de aula ensinar a educação ambiental de uma forma que seja praticada todos os dias, né? Para a gente para a gente ter a consciência de que tem pessoas que estão sofrendo com aquelas ações erradas que a gente está tendo, certo? Como exemplo, o professor ele pode pedir para o estudante ele fazer uma pesquisa, uma investigação no bairro dele, ou até na área onde ele vive, se tem coleta de lixo todos os dias no bairro que ele vive, na região. Você pode pensar assim, ah, mas onde eu moro passa todos os dias, mas você sabia que tem local que não passa todos os dias? Sabe que tem local que não tem água todos os dias? Pois é. Então, assim, é interessante o estudante, veja, ele já vai começar a ver, poxa, por que que aqui no meu bairro tem coleta seletiva todos os dias e por que que lá na casa de alguma outra pessoa, um coleguinha, não tem todo dia? Então veja aí os questionamentos, né? Outro questionamento poderia ser, onde é que vai o lixo? O lixo vai ser reciclado? Ele vai para o lixão? Para onde é que esse lixo vai? E o professor ele pode até marcar uma visita numa empresa de reciclagem, por exemplo, né? Se tiver na região e mostrar para ele todo o processo de reciclagem dos produtos. Então, seria até bem interessante, né? Então, ele vai ver de perto como faz o processo de reciclagem também.
Né? Quem são as pessoas que trabalham lá? Quais são as condições de trabalho? Como é que elas vivem? De onde elas vieram? Quem são essas pessoas que trabalham na coleta de lixo? Qual é o processo, né? Desde a chegada até a reciclagem. Então, seria uma atividade interessante e que eu tenho certeza que vai ser uma experiência única para todos os estudantes. Outro ponto importante é o impacto do consumo no descarte desses resíduos, que eu já até mencionei, né? Assim, a gente vive numa sociedade onde as pessoas consomem muito, principalmente material descartável, né? Aquele de plástico, né? Garrafa de plástico, copo de plástico, prato, copo. Então, assim, é muito, muito consumo desse tipo de material, né? Mas a gente fica pensando, como é que ele vai ser descartado? E a poluição que esses materiais causam no meio ambiente, se ele for descartado de uma forma incorreta, o que que vai causar? Então, essa educação ambiental que eu estou falando para vocês é isso mesmo, a gente questionar o modelo de reciclagem, como é que é feito. Não é apenas reduzir, reutilizar e reciclar. Não, é refletir sobre o porquê desse consumo excessivo, por que que as pessoas consomem tanto, por que que as pessoas trocam tanto de roupa, por que que, e às vezes nem tá ruim, sabe? Eu tô falando dessas pessoas que vivem comprando moda, que vivem realmente de moda. Por quê? Porque elas consomem, então, porque trocam celular todos os anos, né? Até porque o celular, ele é bem poluidor, né? Onde é que essa pessoa está jogando esse celular? Onde é que ela está jogando a pilha? Pilhas, né? Tem gente que usa muito pilha. Onde é que você está jogando essa pilha? Sabe? Então, é importante ter essa reflexão sobre o consumo e o que que, e para onde esse material está indo, certo? Para não vir a colocar o meio ambiente aí em risco, não é isso? E a saúde da população, né? Você sabia que o Brasil, ele produz cerca de 11 milhões de toneladas de plástico por ano, e a maioria desse lixo ele vai para os oceanos e vai para os rios. Veja que quantidade de plástico vai para os nossos oceanos, né? Veja como é poluído. Então, há também, não só o plástico, a gente falou de pilha, a gente tem computador, tem celular, né? Plástico, os alimentos que são desperdiçados, né? São milhões, milhões de pessoas que passam fome. Toneladas são jogadas fora todos os dias, principalmente nas ceadas, né? Então, esses problemas, eles também têm que ter essa discussão, né? Tem que ter essa dimensão de reflexão de todos nós, né? Então, tem trabalhadores que vivem na coleta de resíduos, né? Muitas vezes em condições precárias. Então, veja como está interligada a educação ambiental que a gente está conversando, é sobre o trabalhador, porque tem pessoas trabalhando nesses lugares, né? Em lixões, né? E no mar também tem os animais também que são prejudicados. Então, assim, veja que é um conjunto de informações que um interligam o outro. Então, a gente pode dizer que a educação ambiental, ela não é uma disciplina isolada, né? A gente está conversando um pouco sobre isso, a gente está vendo que ela é realmente uma ação pontual, né? Ela é uma lente para a qual a gente tem que olhar para o mundo mesmo, né? Então, ela vai nos ajudar a cuidar do planeta, mas também vai cuidar das pessoas, cuidar das relações de trabalho e da nossa própria sobrevivência, porque se o ambiente, ele está cheio de lixo, né? Ele vai consumindo o ambiente que a gente vai viver de uma forma que não é saudável, como a gente falou para você. Então, é importante ter essa prevenção também dos riscos do trabalho. É uma questão de sobrevivência nossa, dos trabalhadores que vivem nesses ambientes, né? Então, é uma extensão enorme, né? A falar aí sobre educação ambiental. Então, é importante que a gente proteja a nossa saúde, proteja o ambiente do trabalhador, né? Que são importantes, que é defender aí a vida, a nossa e deles também. Vamos falar um pouco agora sobre o risco no mundo do trabalho. O trabalho, ele tem vários riscos, né? Nós temos os riscos físicos, químicos, biológicos, os ergonômicos, os psicossociais e também de acidentes. A gente vai começar a falar aqui sobre o químico, né? É, provocam várias enfermidades, claro, mas eu botei um mais importante, que é a intoxicação por solventes em indústrias gráficas. Claro que nós temos gases tóxicos, nós temos tintas, nós temos solventes, nós temos vários produtos que fazem mal à saúde do trabalhador. Então, é importante, para você que não conhece muito bem sobre os riscos do trabalho, quando a gente vai para esse tipo de ambiente, pode observar aqui nessas duas imagens que os trabalhadores estão usando alguns equipamentos, né? Luva, máscara, né? Uma roupa adequada,
Então, esses equipamentos são chamados de equipamento de proteção individual. Cada trabalhador ele tem que utilizar esse tipo de investimento de equipamento para se proteger, para não ver aí a pegar alguma enfermidade ou alguma intoxicação, enfim, ou até a morte mesmo. Então, por isso que é importante o conhecimento desse tipo de risco no ambiente de trabalho. Aqui são os riscos físicos. A perda auditiva por ruído em metalúrgicas, por exemplo. Nós temos ruído, nós temos vibração, calor, frio em excesso. Então, quando o trabalhador ele vai para um ambiente desse, por exemplo, a gente está falando aqui de meio ambiente, por exemplo, um catador de lixo, né? Ele está circulando nas ruas, por exemplo, sem um boné, né? Ele está sem um protetor solar, por exemplo, que dependendo da região, o calor é excessivo. Então, hoje já é obrigatório a empresa fornecer um fator de proteção, né? Para a pele do trabalhador, né? Então, isso é importante. Então, isso aqui são os riscos físicos, certo? Que é importante, por exemplo, se for perda auditiva, ele tem que usar um abafador, por exemplo, certo? Se for, no caso do calor, a gente falou, um boné, um protetor solar, as vestimentas, né? Claro, entendeu? E entre outros equipamentos, certo? Aqui são os riscos biológicos, que são as zoonoses em trabalhadores rurais e de campo, por exemplo. Nós temos, nos riscos biológicos, nós temos as bactérias, os vírus, os parasitas e os fungos, né? Que são, transmitidos para as pessoas, para os trabalhadores. Você pode ver aí a proteção dos trabalhadores aí, ó, uma vestimenta, tá com máscara, tá com um capacete. Então, ele tem que se proteger porque as bactérias são, muitas vezes, ela pode levar à morte, tanto bactéria quanto vírus, fungos, independente, se for um ambiente e uma doença, uma enfermidade que não possa ser curada, né, ou que não tenha cura totalmente, ou a pessoa pode vir a falecer. Então, é importante, daí voltando a falar para vocês, que é importante o uso dos EPIs, né, utilizados de forma correta, para proteger o trabalhador e não vir a pegar nenhuma doença do trabalho. Já os riscos ergonômicos está relacionado à postura, está relacionado ao mobiliário também do ambiente de trabalho, né? Então, postura inadequada, levantamento de peso, movimentos repetitivos, jornada de trabalho extensa, né? Muito prolongada, sem pausas, sem nada. Então, isso são os riscos ergonômicos que podem causar aí doenças na coluna, estresse, eh, cansaço, enfim, várias enfermidades, tendinite, ler, dort, né, no trabalhador. Então, esses riscos, eles têm que ser observados, né, antes do trabalhador realizar suas atividades, e ele tem que ter o mobiliário correto. Veja que na primeira imagem, o rapaz, ele está ensinando ele como levantar de forma correta, porque ele está pegando peso. Então, ele vai pegar o peso de forma correta para não vir machucar a coluna. Na segunda imagem, a gente está vendo uma mulher, veja como ela está toda desleixada, né? Então, assim, o computador tem que estar nos olhos do profissional, ela tem que estar com a coluna reta, a cadeira tem que ser removível, né? Para que ela possa levantar, abaixar e ficar na altura do corpo dela. E a terceira imagem é relacionada à repetitividade, né? Porque quando você digita muito, por muito tempo, acaba com os dedos ficando doloridos, né? Podendo provocar alguma enfermidade até nos ossos das mãos. Então, é importante ter as pausas, certo? Esses riscos ergonômicos, eles estão na norma regulamentadora NR17. Caso você queira saber um pouco mais sobre ergonomia, né? Nós temos cursos relacionados a isso, pós-graduação também, e tem a NR17 que fala sobre os riscos ergonômicos. E os riscos psicossociais que estão relacionados às doenças psíquicas, né? Às doenças da mente. São adquiridas através da carga de trabalho excessiva, assédio moral, falta de apoio, assédio sexual, entre outras causas, né? Aqui é uma doença que já vem lentamente, né? Não é algo que acontece de uma hora para outra e que o trabalhador ele tem que tomar algumas medidas, né? Essas medidas, por exemplo, são falar com o RH, falar com o superior, dependendo, lógico, do tipo da causa, né?
Se for excesso de trabalho, ele tem que conversar para diminuir o excesso de trabalho. Ele tem que falar com o chefe, ó, eu estou com excesso de trabalho, eu queria dividir a carga, ter pausas, né? Conversar para ter sempre uma pausa. Assédio moral, assédio sexual também tem que ser relatado. Hoje, as empresas, elas já têm canais, elas são obrigadas, na verdade, a terem canais de denúncia anônima, onde o trabalhador ele vai denunciar o trabalhador, o outro trabalhador, no caso, né? Sobre estar sofrendo assédio sexual, assédio moral, e ele não vai ter o nome dele relatado para poder denunciar e resolver o problema, claro, claro, né? Nós temos aqui também alguns acidentes que são visíveis, né? Como, por exemplo, quedas, acidente de trânsito, queimaduras e violências, né? Que também está relacionado a acidente de trabalho. Essas violências são entre trabalhadores, certo? No caso. Então, é importante os cuidados, né, que a gente vem falando aqui, relacionados a acidentes, por exemplo, a queimadura que você está vendo aqui na mão, cuidado com fogo, ser uma pessoa experiente relacionado, lógico que depende, por exemplo, você trabalha numa cozinha, tem que ser uma pessoa que tem experiência para trabalhar com fogão, trabalhar com chama, né? Com locais que tenham altas temperaturas. Não pode ser qualquer pessoa que você tem que colocar para trabalhar. Fazendo uma conexão aí entre os eixos que nós vimos conversando, quando a gente conversa um pouco sobre a educação ambiental e sobre a ciência, elas vêm a possibilitar a gente a fazer um gerenciamento de risco socioambiental de forma eficaz e sustentável, né? Então, você pode aplicar o conhecimento à vida e ao trabalho quando você junta esses eixos. Então, primeiro você vai identificar os riscos, mas você vai antecipar potenciais problemas, como enchentes, desmatamentos, entre outros, né? Você vai tomar decisões de forma assertiva, as suas decisões vão ser baseadas em dados científicos, né? Em uma compreensão das consequências de diferentes escolhas, certo? Então, quando você vê, por exemplo, uma barragem que estourou, que inundou tudo, teve ali uma consequência. Ele podia ter tomado alguma decisão antes de acontecer e identificado o risco também, certo? Então, ele vai também desenvolver soluções sustentáveis, né? Criar estratégias que vão atender às necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações, que é o que a gente está falando. Então, a prevenção dos riscos, né, é importante porque você vai identificar esses riscos, você vai tomar as melhores decisões e você vai ter soluções sustentáveis aí para o ambiente de trabalho e vai ter consequências boas ou ruins, né, para a empresa, para a sociedade como um todo. Na prevenção dos riscos, a gente pode falar um pouco aqui sobre os impactos socioambientais das atividades empresariais, que é super importante. Lembra que eu falei para vocês que aquela criança, aquele estudante, ele vai crescer, ele vai trabalhar em alguma coisa, ele vai entrar em uma empresa, e aí ele vai com a mente transformada, mudada, sabendo das consequências dos seus atos e dos riscos que ele e a empresa dele podem oferecer para a sociedade, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre esses impactos, né? Primeiro, a poluição, a contaminação do ar, da água, do solo, né, dos efluentes, as emissões atmosféricas, o descarte inadequado de resíduos, tanto de resíduos, não só assim de casa, a gente fica falando, quando a gente fala resíduo, pensa que é só os resíduos de casa, né, perto dos rios, mas a gente tem os resíduos químicos, são muito prejudiciais. A gente tem os químicos, a gente tem os eletrônicos também, que a gente falou, né, que a população na sua casa, ela pode recolher esse celular, as pilhas, os computadores e levar para um ambiente adequado, né? Tem locais, tem pontos que recolhem esse tipo de material, que são altamente tóxicos, né? Principalmente para o ambiente, para o solo, né? Por mar. Então, é importante essa consciência, né? A degradação do ecossistema, como a destruição de habitats naturais, a redução da biodiversidade, erosão do solo e desmatamento. Então, quando você polui esse ambiente, você está destruindo alguma coisa. Algum animal comeu no mar, ele pode vir a morrer, né? Vai ter uma diminuição dessa biodiversidade naquele ambiente. Por isso que tem tantos animais que entram em extinção também, né? Então, alterações climáticas, com a contribuição por efeito estufa, por exemplo, através da emissão de gases poluentes, esgotamento de recursos naturais, ou seja, quando você usa em excesso, por exemplo, a água, né?
ela vai acabar faltando. Então, é importante utilizar esses recursos de forma consciente. Reutilizar a água, por exemplo, é uma alternativa, né? Você lavar uma roupa, você pode também pegar aquela água e lavar a calçada, por exemplo, né? Recolher aquela água, entendeu? Então, é importante você ter o uso consciente desses materiais, né? Desses recursos naturais, para que ele não venha a faltar. Eu quis trazer para vocês aqui algumas matérias, né, relacionadas a alguns desastres ambientais. A primeira foi a de Brumadinho, em Minas Gerais, né, que causou aí o rompimento da barragem. Eu acredito que muita gente se lembra que até hoje foi uma das maiores tragédias ambientais e até hoje vem se falando por que aconteceu, quem foi o culpado, o que, que poderia ter sido feito para ter evitado essa tragédia. Então, nós temos esse rompimento aqui dessa barragem que causou centenas de mortes lá em Minas Gerais. Outro desastre ambiental que foi muito importante foi o caso de Mariana, né? 21 cidades aderem ao termo de reparação. Muitas cidades também foram atingidas, né, por conta desse desastre ambiental e até hoje também, hoje elas estão sendo reparadas, as cidades que foram atingidas por esse desastre. Um método, né, de você ensinar o estudante através de aprendizagem por projeto. Aí, no caso aqui, eu botei a reciclagem. É que no caso aqui, ó, o papel, o azul, né, o vermelho é plástico, o metal é amarelo e o vidro é verde. Então, quando você leva essas informações, a gente trouxe esses dois desastres, né, que faz parte da ciência, do ambiente, né, que teve consequências, né? A gente pode trazer também a parte de projetos, que é a parte. Aqui eu coloquei reciclagem, mas pode ser algum outro projeto, né? Aqui nós temos outro tipo de aprendizagem que é através da energia renovável, né? O que que pode ser feito? A gente tem a bioeletricidade, a gente tem o biogás e o biometano, né? Que são a matéria orgânica que entra na decomposição e libera gás, né? A fotovoltaica, que são os painéis, né? Que estão sendo muito utilizados hoje, que convertem energia solar em energia elétrica, em eletricidade, né? Nós temos a eólica, que são aproveitadas as massas de ar para gerar energia, e temos a biomassa, que produzem gases que são convertidos em energia também, né? Então, veja que aqui nós temos vários tipos de energia sustentáveis. Então, você pode apresentar algum projeto desse para o estudante, falando para ele, ó, não dá para fazer energia de uma forma que seja sustentável sem degradar o meio ambiente, não é isso? Outra metodologia é a saída de campo, né? Aqui eu estou falando de áreas de preservação, cooperativas de reciclagem. A primeira imagem a gente vê o Parque Nacional da Amazônia, que é localizado no Pará, que é uma reserva que é preservada, certo? E a segunda imagem é uma empresa chamada Reciclar pelo Brasil, que é uma das maiores empresas de reciclagem aqui no Brasil. Eu trouxe aqui para vocês, né? O como é importante o estudante ele aprender não só na sala de aula, mas também ele aprender a investigar os problemas, né, real da comunidade. Então ele vai conectar aí a ciência, o ambiente e o trabalho da sua vida na sua vida concreta. Então a gente vai mostrar, veja que eu mostrei aqui, a gente vem mostrando, né, a ciência, o meio ambiente, a educação ambiental e o mundo do trabalho, que eles estão interligados. E também bem interessante que o professor, em sala de aula, ele venha fazer essa conexão, né, essa ligação aí entre a ciência, a educação ambiental e o mundo do trabalho, porque, como eu já vinha falando, ele vai entrar no mundo do trabalho também e ele vai entrar consciente. Você deve estar perguntando, mas fazer isso tudo é fácil? Tem algum desafio? Será que eu posso fazer isso na minha sala de aula? Olha, tudo depende de você. Mas a gente sabe que tem alguns desafios, sim, principalmente os da resistência curricular e o tempo reduzido de aula, né? Porque quando a gente vai ensinar alguma coisa para o aluno, nós que somos professores, né, a gente sabe que tem que ter no currículo, né, aquele tipo de ensino, mas dá sim, dá um jeitinho, dá para conciliar. O tempo reduzido, você tem que fazer o quê? É importante que o professor ele tente utilizar o máximo possível do tempo que ele tem, né? Infelizmente, tem brincadeiras fora de hora, às vezes, acontece alguma coisa na escola e acaba impedindo do que o professor termine até a sua aula, né? Mas o importante é que ele saiba utilizar o pouco tempo que ele tem
para introduzir essas informações para o aluno, né? Tem aqui a falta de integração entre áreas, né? Infelizmente, os professores eles não se conectam muito bem, né? Eles não conversam um com o outro entre si. Para até, porque assim, como o tempo já é reduzido, né? O professor junto com o outro, eles poderiam conversar, conciliar as informações, ó, eu vou dar esse assunto, você vai dar esse, a gente podia juntar e fazer uma aula boa, né? Juntar as duas turmas, enfim. Isso aí poderia gerar um conhecimento muito maior para o estudante e também, como é que eu vou falar? Uma experiência única para o estudante, porque depende da disciplina, aquela matemática, física e química são disciplinas que os alunos não gostam muito, né? E mais difícil deles entenderem. Então, essas disciplinas integradas, né? E com, é, assim, interligando com o dia a dia mesmo, como eu falei, fazer sabão, saber como é o processo químico, né, acontece, vai se tornar mais interessante. Então, é importante que os professores tenham essa integração e se conectem entre si, né? O potencial de formar cidadãos críticos e trabalhadores conscientes. Então, esse é o objetivo dessa palestra. É você que, se você for professor e se você que deseja ser, né? É ser consciente, ser crítico, né? É entender que aquele estudante ele vai crescer, como já venho falando, e ele vai ir para o mundo do trabalho. Então, é importante que, de pequeno, ele já venha crescendo com essa consciência de trabalhador e com a realidade que ele vai enfrentar no dia a dia. Como uma reflexão final, queria deixar essa frase aqui para vocês, que educar é semear consciência para colher dignidade, saúde e sustentabilidade. Lembrando que tudo depende da gente, tudo depende das nossas escolhas, né? Nós somos pessoas, nós somos cidadãos que conscientes, pensantes e que tudo depende da gente. Então, tudo, a gente pode fazer o que a gente quiser, só que a gente tem que querer fazer, né? Então, sempre de forma o quê? Digna, e consciente, lembrando que nós precisamos cada vez mais mudar e melhorar o nosso dia a dia para que a gente tenha um planeta cada vez melhor. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a toda a organização, as pessoas que fizeram parte e que fazem parte desse congresso. Eu quero deixar aqui meu e-mail. Caso alguém queira apresentar alguma coisa, queira conversar, falar alguma coisa comigo, esse é o meu contato, minhas redes sociais, meu LinkedIn, meu Instagram. Eu também tenho um site, né? O meu site é silvanasantos.com.br. Esse site ele é gratuito, claro, você pode acessá-lo quando você quiser. Ele fala sobre segurança do trabalho. O tema principal é segurança do trabalho, mas como eu também sou graduanda em letras português, eu tenho alguns artigos falando da área da linguagem, de Machado de Assis, de literatura, que é a área que eu mais me identifico. Então, nós temos segurança do trabalho e temos língua portuguesa, concursos públicos, provas. Então, se você quiser as palestras, que eu também, a indicação das palestras que eu também faço, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a segurança do trabalho, um pouquinho sobre o meu trabalho também, entra lá e aproveite todo o material que tem lá disponível. E eu gostaria de agradecer e que vocês aproveitem ao máximo o congresso. Muito obrigada e até a próxima.